Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, né? Como eu falei, a primeira semana do ano aí de 2024 e vamos aí seguir com os debates, né? Seguir aí com as conversas, seguir com as discussões que precisam ser feitas. E hoje eu estou aqui, né, com o Júlio Santos, ele que é do coletivo Otávio Brandão, também aí faz outros trabalhos aí na militância. E vamos falar aí de cultura, política nacional, reorganização da esquerda, né, e outros temas a mais. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, Júlio, tudo bem? Né? Peço aí que se apresente aí para o pessoal, por favor. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todas e todos que vão nos acompanhar nesse programa, nesse bate-papo. Eu sou Júlio Santos, Júlio César Vieira dos Santos, conhecido no meio da militância política desde a década de 70 do ano passado, do século passado, como Julião. Muita gente não se referir a Júlio Santos não vai associar diretamente a mim, porque nesse meio, no meio político, eu sou conhecido como Julião, embora foi uma alcunha designada basicamente aí, não é nem na família, nem no trabalho, ninguém me chama como Julião. Mas sem nenhum problema, eu sou o Julião, Júlio Santos. Como eu falei, comecei a minha militância política na década de 70 do ano passado. É, Origem da minha militância política na corrente trotskista, que deu origem, né, ao que hoje é conhecido como o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, né? Uma corrente morenista. Eu militei mais de 20 anos no PSTU, durante cerca de 10 anos, fui membro do Comitê Central da organização, né, entre Convergência Socialista, que foi a organização anterior ao PSTU, né, oriunda da Liga Operária, né, que foi a corrente trotskista que havia na época da clandestinidade no Brasil. Fui dirigente da CUT, já fui chefe de gabinete do deputado federal, uma série de militância, né? Já militei durante mais de um ano em Santa Catarina com os mineiros de Criciúma e tive um processo de militância, digamos assim, bastante rico, e essa militância comum com o PSTU se esgotou na década de 90, onde, quando um grupamento político nacional e internacional teve muitos questionamentos em relação à dinâmica que estava sendo imprimido, não só política e metodológica, está sendo imprimido à Liga Internacional depois da morte de Naruel Moreno, e acabou com um processo que foi um processo, em alguns casos, em alguns países, de ruptura. Aqui no Brasil, eu e o grupamento político que estava comigo aqui no Rio de Janeiro, assim como outros grupos que havia e que dialogavam conosco no ABC, em São Bernardo, Santo André, em outros locais, acabamos sendo o que eu considero um eufemismo, sendo separados do PSTU. Separados porque não fomos expulsos, digamos assim, como inimigos do partido, fomos separados porque tínhamos diferenças políticas metodológicas que, de acordo com a direção, eram incontornáveis, embora eu e esses grupamentos políticos que tinham essas diferenças propugnássemos por continuar a militância juntos, fazendo uma experiência separada em alguma estrutura com a política e a metodologia que nós defendíamos. Fosse uma escola, fosse um bairro, fosse uma cidade, mas fazer uma experiência separada, inclusive com espaço no jornal proporcional ao nosso tamanho para discutir essa diferença separada, e num espaço de 2 congressos aproximadamente a gente fizesse um balanço. Mas não foi possível. A direção majoritariamente conduziu o partido a acreditar que a nossa separação seria
é a melhor, isso foi na década de 90, né? Seria o melhor resultado. Bom, hoje em dia eu milito no Centro Cultural Otávio Brandão, como você colocou, do qual sou dirigente. O Centro Cultural Otávio Brandão completa 21 anos de vida esse ano de 2024. É um centro sustentado por si próprio pela contribuição de seus associados. Tem uma sede na região de Maria da Graça, bem próximo das favelas do Jacarezinho e do Manguinhos, onde nós temos uma relação que durante a pandemia foi muito mais intensificada, com uma política que, ao mesmo tempo, juntava a solidariedade, né, ativa material com a discussão política com esses setores mais explorados dos trabalhadores e da juventude de uma maneira geral. Além do Centro Cultural Otávio Brandão, eu milito também no Coletivo de Coletivos, que é uma reunião de coletivos que foi estabelecida desde 2019 por iniciativa de um dos coletivos que fazem frente do Coletivo de Coletivos, que é o Coletivo Casulo, que reúne um grupamento de coletivos que trocam experiências entre si, experiências políticas, experiências militantes, experiências organizativas, e fazem, sempre que possível, atuações conjuntas, sejam atuações internas, né, como festas, encontros ou alguma coisa desse tipo, sejam atuações para fora, como intervenção em atos, ajudas em lutas da classe, como foi o caso da greve dos professores, dos profissionais de educação, que houve recente o ano passado. E, por fim, eu comecei uma militância no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, nesse movimento, né, nessa construção de uma frente socialista revolucionária, que foi chamada por algumas organizações da esquerda revolucionária no Brasil, organizações que não são aquelas organizações de ponta que nós conhecemos, né, da esquerda revolucionária, mas são organizações importantes da esquerda revolucionária, e que tiveram o bom senso e a inteligência política de chamarem um processo em direção à construção dessa frente, que está num processo realmente de construção. Nós, inclusive, aproveito esse espaço para discutir e para chamar os diversos lutadores e organizações revolucionárias que veem a necessidade da unificação das forças revolucionárias nesse momento de maior defensiva da classe trabalhadora, que venham conosco construir esse processo. Nós estamos debatendo ainda tudo, né? As fronteiras da frente, a sua organização interna, como se compõe, ou seja, é um processo ainda totalmente em discussão. Vamos ter um novo encontro agora em janeiro, e depois um outro mais para frente em março. Um encontro menor agora em janeiro, e depois vamos tentar um encontro maior em março. Então, é muito importante a construção dessa frente, porque ela responde a uma questão objetiva da realidade, que se refere a uma questão subjetiva, né, que é a crise global de alternativa revolucionária que vive a humanidade, cuja uma das expressões mais dramáticas é a crise de direção revolucionária, que é mais ou menos um patrimônio comum da conceituação, né, da esquerda revolucionária, não só no Brasil, mas no mundo, mas que geralmente não tem consequências, porque cada setor da esquerda levanta essa discussão, mas se vê a si própria como a solução desse problema, a superação da crise de alternativa, a superação da crise de direção. Então, a chamada
a uma frente, né, construída sobre pontos, né, que temos que definir ainda de uma maneira mais categórica, específicos, que façam com que a gente atue na luta de classes de uma maneira conjunta, dando uma resposta mais forte, mais sólida e, digamos assim, do ponto de vista subjetivo, sendo vista com maior possibilidades, né, de sucesso, é muito importante. E o segundo fator importante é que, nesse processo de construção para essa frente, está aberta também a participação de lutadores revolucionários que não estão organizados hoje em nenhum partido, como é o meu caso e o caso de alguns outros companheiros que estão no movimento para a construção da Frente Socialista Revolucionária. Porque essa também é uma das consequências da crise de alternativa de direção revolucionária. Há, hoje em dia, um sem números de lutadores, de militantes que abraçam e que trabalham no sentido da construção do processo revolucionário de ruptura com o capitalismo, mas que não encontram abrigo nas organizações hoje existentes. E levam uma militância em coletivos, uma militância em grupamentos de frentes, né, políticas, de frentes de atuação. Então, abrir as portas para esses militantes também é dar uma resposta à questão da crise de direção, da crise de alternativa revolucionária. Então, em breves palavras, essa é a minha trajetória política, hoje o que eu faço. Maravilha, Júlio. Então, continuando aqui a nossa entrevista, né? Passar aí a primeira pergunta, né? Para você, né? Eu queria que você, já que a gente está falando aí do coletivo Otávio Brandão, né? Um coletivo cultural, que você fizesse uma definição, né, sobre, né, cultura, né, e como que a cultura pode, né, contribuir, pode ajudar, né, nos movimentos dos trabalhadores e principalmente aí na luta de classes. Valeu, Guilherme. Olha, rapaz, você me deu uma pergunta a qual eu agradeço, mas que é muito abrangente, né? Eu vou tentar encurtar o máximo possível essa resposta. Eu, no Centro Cultural, a nossa atuação prática, e do ponto de vista dessa atuação prática, a minha concepção teórica e a de outros companheiros com a quais eu convivo e compartilho no Centro Cultural Otávio Brandão, é que o Centro Cultural ele entende cultura e trabalha esse processo da discussão cultural muito numa visão gramsciana. Eu vou tentar aqui rapidamente trabalhar em torno do ponto de vista conceitual de cultura, pegando aspectos de duas visões que eu acho que têm pontos de contato bastante grandes e até faço uma sugestão ao pessoal aí da academia, o pessoal que faz o doutorado, principalmente doutorado, que é uma discussão para uma tese, mas pode também ser absorvida para o pessoal que faz mestrado, que eu não vi até hoje, não conheço nenhuma discussão que trabalhe sobre, do ponto de vista acadêmico, né? Pode ser que tenha, mas é do meu desconhecimento, que é justamente a discussão de ver os pontos de contato na discussão cultural entre Trotsky e Gramsci. Há muitos pontos de contato, no meu entendimento, entre a concepção de cultura desses dois personagens da história do comunismo mundial. O Gramsci trabalha a visão de cultura de uma maneira muito ampla. Cultura não é apenas aquilo que ficou oficializado, né? Compartimentado, especificizado, né? Dentro da sociedade, o que é a cultura, o que é ser culto, o que é ter cultura. Que é você conhecer das belas artes e ter um conhecimento intelectual que abranja diversos aspectos da vida como um todo. Então, isso seria a cultura especificamente. Então,
você conhecer de teatro, conhecer de cinema, de literatura, conhecer das artes plásticas, isso significaria cultura ou ser uma pessoa que tenha cultura. A visão de Gramsci é uma visão muito mais abrangente, embora ele trabalhe também com isso. Tenha vários textos sobre literatura, inclusive sobre gramática, textos sobre folclore, mas a visão de cultura do Gramsci ela é muito maior. A cultura para Gramsci é a organização social do pensamento de uma época. Ou seja, a cultura tem uma parte orgânica, ou seja, não é algo que está solto numa superestrutura ideológica, ela se manifesta de forma orgânica, é uma organização, é social, ou seja, organizada em grupos, né, que representam interesses de classe, e consciente ou inconscientemente, e expressam o pensamento de uma época, seja o pensamento artístico, religioso, político. Para grandes, que partido político é a cultura, faz parte da discussão cultural. Então, o pensamento a militância, o pensamento do CCOB trabalha um pouco com essa visão. Agora, essa visão, ela precisa ser associada um pouco a toda a discussão que o Trotsky traz sobre cultura, né? Que você vai encontrar de uma maneira, digamos assim, mais sistematizada no libelo conhecido como Literatura e Revolução, né? Escrito entre 1922 e 1923, justamente no período do início da burocratização soviética, que vai se manifestar em todos os campos da vida da sociedade da União Soviética, em todos os campos, inclusive na literatura, inclusive nas artes, né? Sustentada sobre a visão que começava a ser a visão oficial do partido, né? A ser o corpo do partido, a visão da construção do socialismo num só país, também vai se edificar uma visão de que você tem uma cultura proletária pronta, que é desse socialismo que está sendo construído na Rússia e que é oposta a tudo que o mundo burguês do outro lado das fronteiras estaria produzindo, que seria um lixo cultural, ou seja, a visão que Trotsky vai defender, vai manifestar, é completamente diferente dessa, né? Primeiro, porque o socialismo não está pronto, é impossível falar de uma cultura socialista num regime e num sistema de transição transitório, aonde o que mais impera é a necessidade, ou seja, ainda não estão resolvidos os problemas das necessidades materiais da sociedade como um todo, ou seja, o reino da liberdade do qual Engels falava está muito distante ainda desse processo de transição. Então, por mais que você possa falar de uma cultura revolucionária, essa cultura revolucionária vai expressar as contradições desse momento que vão estar no âmbito, né, no interior, né, vão ser manifestadas desde o ponto de vista do subconsciente, né, da produção do artista. Um exemplo disso, um trágico exemplo disso, é Mayakovsky, né, que termina se suicidando, né, em 1930, né, com 36 anos de idade, e que no qual essas contradições, né, exacerbadas do sistema soviético levam a isso. Então, é importante que não se tenha uma visão de que nós temos hoje uma cultura proletária, né? Nós temos uma cultura diferente, aí utilizando também uma linguagem de Gramsci, que é um pouco também uma linguagem do pessoal da Escola de Frankfurt, né? Basicamente trabalhando aí com os conceitos desenvolvidos por Adorno e Horkheimer, né? De que você tem uma alta cultura, né? Uma cultura popular, uma cultura de elite, né? Horkheimer e Adorno falam em cultura de elite, né? E uma cultura popular, né? Uma cultura que seriam culturas autênticas, né?
grandes que chama de alta cultura, né? Ou o que ele também chama de cultura cosmopolita, né? Cosmopolitismo, né? Que é a cultura de elite, né? E também uma cultura popular embaixo. Só que a escola de Frankfurt fala de um terceiro aspecto aí, que do ambiente cultural, que seria uma cultura não autêntica, né? Que seria a famosa cultura de massa, né? Que é aquela que é basicamente entretenimento e que tem um objetivo do capitalismo, que é o objetivo de tirar os trabalhadores dos focos, né, e do desenvolvimento de uma consciência crítica que possa avançar no sentido da revolução. Então, trabalham o tempo inteiro numa cultura de massa não autêntica para ofuscar, né, para reprimir essa consciência crítica e trabalhar simplesmente no nível do entretenimento que os trabalhadores tanto precisam, né, pela vida bruta e extenuante a que o capitalismo lhes impõe. Né? Mas então entender essas duas junções, né, a de Trotsky, que inclusive diz a necessidade de você entender a cultura burguesa para avançar e superá-la num sentido de uma cultura socialista, né? E, inclusive, a gente pode tirar a conclusão de que, consolidado o socialismo e extintas classes, não vai fazer mais sentido em falar em cultura de classe, né? Em cultura proletária, por exemplo, que é no momento em que a cultura proletária poderia, ou pode, ou tem condições de chegar a seu ápice, já não ganha mais a necessidade de ter o nome de cultura proletária, porque vai ser a cultura de toda a humanidade, porque é uma cultura desenvolvida onde não tem mais classe. Então, o Centro Cultural, Otávio Brandão, ele trabalha muito com essa visão, com essa ótica abrangente, entendendo, né, essa realidade e desenvolve um trabalho tanto político quanto cultural. Né? Então, no Centro Cultural Otávio Brandão já passaram pessoas dos mais diversos matizes. Esse ano mesmo nós tivemos entrevistas, né, com dois dos participantes da guerrilha da ALN, né, que militaram junto da ALN, falando um pouco desse período, estiveram conosco. Nós tivemos uma entrevista com o irmão do Zico, Nando Antunes, né, muito perseguido pela ditadura, o pessoal pouco conhece da história dele, né? Também foi uma entrevista muito boa. Tivemos debates interessantes, né, no Centro Cultural Otávio Brandão, como o debate sobre a Ucrânia, por exemplo, o debate sobre o fim da greve dos profissionais da educação também, com um representante do sindicato, um representante da oposição. E tivemos eventos culturais, tivemos a festa julina, que é uma característica já do Centro Cultural Otávio Brandão, que tem uma festa julina bastante boa na nossa sede. Né? Tivemos um debate interessantíssimo esse ano também, que foi o debate sobre as jornadas de junho de 2013, né, 10 anos da jornada de junho, um tema que teve no foco, né, da discussão da esquerda durante um bom tempo, né, esse ano, né, a avaliação das jornadas de junho de 2013. E temos vários eventos culturais, tivemos lançamento de livros lá, tivemos o Julinho Terra, um poeta aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, né? Excelente poeta, fez um lançamento do livro seu, já tivemos outros lançamentos de livro, tivemos o lançamento do livro de um dos diretores do Centro Cultural Otávio Brandão, Ney Nunes, que escreveu um livro chamado Guerra de Classes, onde tem uma coletânea de artigos do blog Página 1917, que é um blog que Ney e alguns outros companheiros administram. Então, tivemos esse lançamento desse livro. E já tivemos lá grupos de pagodeiros, apresentações de brega, né? Brega de raiz, músicas da década de 70, 80, como, por exemplo, Taiguara, por exemplo, interpretado num dos eventos nossos da comemoração dos 20 anos do Centro Cultural Otávio Brandão e de 150 anos da morte, e de 100 anos da morte, né, 150 anos do nascimento, perdão, do Otávio Brandão.
O ano passado a gente fez uma comemoração onde, ao final da atividade política, teve um cantor especialista em taiguara. Então, é isso, o Centro Cultural tem esse trabalho. Durante a pandemia, nós fizemos um trabalho excelente sobre as favelas de Jacarezinho e Manguinho, apoiado pelas lideranças comunitárias das áreas, a qual nós sempre os agradecemos, o pessoal da velha guarda de Manguinhos, o pessoal da rádio e ativistas, né, do Jacarezinho, né, com influência no Jacarezinho, como Sérgio, o Jaci. E aí a gente trabalhamos muito também juntos com militantes, né, da Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro, que ajudou no trabalho de distribuição das máscaras e dos panfletos feitos pelo coletivo de coletivos, panfletos que tinham não só orientações em relação à importância do uso da máscara, que foi tão desprezada, né, nas favelas e tão também desorientada pelas autoridades públicas. Além disso, tinha uma denúncia dos governos estaduais, municipais e do governo estadual do Rio, dos governos municipais e do governo federal, assim como uma denúncia do capitalismo, né, que, pela desigualdade que promove, fazia com que essas regiões de periferia fossem aquelas com maior índice de letalidade, né? Ainda que não fosse a com maior índice de contaminação, mas era que apresentou maior índice de letalidade. Bom, isso em termos de concepção de cultura e um pouco da atuação do CCOB e da história do CCOB. Certo, continuando aqui a nossa entrevista, o Júlio, agora falar aí de uma outra questão. Quando a gente conversou, né, para marcar essa entrevista e acertar os detalhes, né, você, né, citou aí de uma atividade que eu achei muito interessante de conversar com coletivos que, né, prezam pela independência dos trabalhadores, né? Eu queria saber qual que é a importância, né, de ter coletivos aí que são independentes dos governos, né? E como que você encara essa questão da independência de classe? Então, Guilherme, mais uma vez, obrigado pela pergunta. O coletivo dos coletivos, quando ele se constituiu em 2019, duas coisas foram basicamente determinadas no primeiro encontro, após o encontro inicial, onde a gente decidiu fazer essa experiência de organização horizontal e aberta. Quais seriam essas duas coisas? Uma, que os coletivos de base são aqueles que definem tudo. Ou seja, o coletivo de coletivos, ele não é um órgão de deliberação. Quem delibera são os coletivos de base. E as coisas que os coletivos de base deliberam e levam ao coletivo de coletivos são colocados para os demais coletivos para ver se querem ou não assumir, participar, dividir, cooperar com o que está sendo proposto, com o que está sendo discutido. Então, o coletivo de coletivos é um órgão de encaminhamentos, de multiplicação, é um órgão multiplicador do que acontece nas organizações de base, um órgão de encaminhamento e um órgão e um organismo, um órgão, não chega a ser um organismo, porque é uma reunião onde se quebra o isolamento dos coletivos e passa-se a ter uma solidariedade no que acontece entre os diversos coletivos. Então, se um coletivo vai encaminhar alguma coisa e precisa, por exemplo, vai fazer uma festa julina, pô, mas não tem ninguém para cuidar da salsicha. Então, porra, na reunião de coletivos ou no grupo de WhatsApp, vem cá, nós estamos precisando de alguém para cuidar da salsicha, alguém de algum coletivo poderia se dispor, papapá. A mesma coisa quando se precisa fazer um card para convocar alguma coisa e por aí vai. E a segunda questão que foi colocada nessa discussão, na primeira reunião, foi que a gente precisaria ter fronteiras claras. Fronteiras aonde, apesar da gente não ter um programa político, a gente precisaria definir com quem a gente quer conversar, com quem a gente quer compartilhar, com quem a gente quer avançar para o futuro.
Então, algumas fronteiras mínimas precisavam ter. Então, nesse período foram definidas algumas fronteiras. Primeiro, a fronteira, a primeira fronteira que foi definida era um período de 2019, estávamos sob o governo Bolsonaro, né? Então foi a fronteira antigovernamental de uma maneira global, mas especificamente contra anti-Bolsonaro, contra o fascismo. A segunda bandeira foi a bandeira classista, ou seja, o Centro Cultural, o coletivo de coletivos, se constituía como coletivo de trabalhadores e dos seus aliados para intervir e ajudar na luta dos trabalhadores e dos seus aliados nos setores populares e periféricos, com nenhuma vinculação com o empresariado e com nenhuma vinculação com os governos burgueses, sejam não só com os governos burgueses, mas com as instituições do regime democrático burguês. Não só com o executivo, mas também com os executivos, né, federal, estadual e municipal, mas também com os parlamentos, né, sejam municipais, federal, os parlamentos federais, né, Câmara e Senado, e o estadual, sejam com gabinetes parlamentares, ou seja, total independência, sejam com os partidos políticos, total independência dos coletivos que se juntam no coletivo de coletivos. O que não implica que, individualmente, as pessoas de qualquer coletivo, sejam filiadas a qualquer partido, participem de qualquer coisa do ponto de vista individual, desde que não seja, e aí a discussão é com o próprio coletivo, né, do ponto de vista de uma aliança com setores burgueses ou fascistas da sociedade. Uma outra fronteira era a fronteira do anticapitalismo, ou seja, as atividades e as discussões feitas pelos coletivos de coletivos, estavam no marco do anticapitalismo, de lutar lutar por desenvolver, né, por apoiar toda e qualquer luta da sociedade contra o sistema capitalista e seus governos, no sentido de construir um processo que vá no sentido de ruptura com o capitalismo e de construção de uma nova sociedade. E, por fim, a bandeira, a fronteira da democracia operária, ou seja, tudo era resolvido nos organismos de base, através da mais ampla discussão, na busca constante do consenso e, quando não for possível, o consenso da busca da experiência comum com uma proposta majoritária nas questões que fossem levadas à votação. Contrária a qualquer tipo de burocracia ou de burocratização, contra qualquer tipo de conchavos, de fofocas, de conspirações, de disse-me-disses, de formação de pequenos grupos para disputar seja o que fosse. Então, tudo isso fizeram parte das discussões e das fronteiras. Então, as organizações que fazem parte da reunião do coletivo de coletivos participam tendo incorporado essas fronteiras e essa discussão em relação às fronteiras. Nós fizemos, no ano passado, uma série na Web Rádio Censura Livre, com a qual o coletivo de coletivos mantém uma relação de parceria e a Web Rádio participa das reuniões do coletivo de coletivos. Nós fizemos uma série que durou todo o ano passado, todo o ano de 2023, intitulada Coletivos de Lutas e de Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos, e onde nós entrevistamos mais de 30 coletivos que se identificaram com esse chamado à participação da série. Coletivos esses com os quais a gente pretende fazer uma reunião agora no mês de janeiro, no final desse mês agora, num sentido de trocar uma ideia e ver como nós avançamos num sentido da construção desse processo que reúne
uma série de coletivos e de trocas de experiência que hoje a gente intitula ou chama de coletivo de coletivos. Maravilha! E, Júlio, eu queria que você fizesse uma avaliação prévia aí, né, uma avaliação, né, sobre esse primeiro ano, né, que tivemos do governo Lula, né, o governo Lula-Alckmin da frente ampla. Gostaria que você falasse um pouco sobre esses temas. Então, Guilherme, obrigado de novo pela pergunta. Eu, inclusive, vi e ouvi, né, a série que o podcast Mesa de Debates fez agora no final do ano passado, né, sobre o primeiro ano do governo Lula, com vários setores da esquerda representados por organizações e por militantes, lutadores, perdão. E o que eu queria começar dizendo é que assim, toda e qualquer discussão, toda e qualquer avaliação hoje que se faça de qualquer governo, ela tem que partir de dois pressupostos. Um pressuposto é um pressuposto clássico, ou seja, a serviço de quem o governo está exercendo a sua governabilidade. Então, o governo Lula ele exerce a sua governabilidade a serviço da burguesia. E quando a gente fala a serviço da burguesia, um monte de gente pergunta e bota a mão na cabeça, não, mas o Lula está melhorando isso, o Lula fez não sei o quê pelo movimento negro, o Lula fez um projeto que melhorou a questão da situação das mulheres, o Bolsa Família. Nós não estamos discutindo as pequeniníssimas, mas que têm importância para os setores que são afetados, nós não estamos discutindo esses pequenos compromissos, esses pequenos atos do governo que dão um sentido, né, civilizatório ao governo, principalmente quando a gente faz comparação com o governo que passou. O que nós estamos discutindo é o Estado burguês que está sendo governado a serviço da ruptura com esse Estado, ou seja, não é que vai ser rompido hoje, vai se fazer a revolução amanhã, vai se fazer um decreto instaurando o socialismo, não é nada disso, mas se a dinâmica é uma dinâmica, de organização dos trabalhadores para a luta, 2, no sentido da educação, se a dinâmica é uma dinâmica no sentido do desenvolvimento da consciência crítica, incorporando nos currículos aspectos fundamentais para esse desenvolvimento na sociedade brasileira, como, por exemplo, falando em cultura, a questão da cultura africana, da discussão sobre a cultura africana, importante, a cultura indígena, duas culturas importantíssimas para nós que são completamente afastadas da escolaridade, da formação escolar. A gente tem um monte de nomes de cidades, ruas, cuja origem é indígena. Talvez a maior parte das cidades do Brasil tenham nomes de origem indígena. E não se discute isso, não se discute a formação da língua e das absorções que nós tivemos em relação à língua indígena, assim como toda a cultura que nós herdamos, que veio com os escravizados, né, que foram trazidos da África para o Brasil. Então, quando a gente pega o Estado e vê que o governo do Estado não está indo no sentido de fortalecer, eu citei apenas 2 exemplos, as organizações e a consciência crítica dos trabalhadores em relação ao sistema onde nós vivemos, o que nós temos, nós vemos que o governo não está governando a serviço. E, ao contrário, quando a gente vê a prática, a gente vê arcabouço fiscal, remarcação das terras indígenas, novo ensino médio, reforma tributária que para nada mexe de forma consistente
no imposto regressivo que nós temos, né, onde os trabalhadores são que sustentam basicamente a tributação, né, arrecadada pelo governo. Então, isso tudo é um problema. A segunda questão, que é a questão nova, essa é uma questão já antiga, uma questão que se discute há muito tempo. A segunda questão, que é uma questão nova, é a emergência que nós temos em relação à ruptura com o capitalismo e a ter atitudes que levem nessa dinâmica da ruptura do capitalismo. Porque a crise planetária, de uma maneira geral, a crise meioambiental, a crise climática, a crise ecológica, fruto da exploração desregrada do capitalismo sobre a natureza, leva a que o planeta esteja cada dia mais com prazos contados. A cada dia que se passa, encurta mais a possibilidade de salvar o planeta e a vida humana. Então, se nós não temos um processo que rapidamente aponte para a solução dessa questão, ou seja, a solução dessa questão é a ruptura com o capitalismo, a instauração de um novo sistema, onde a questão social venha junto com essa questão cultural e ambiental de salvação da humanidade de conjunto e do planeta, isso fica é uma questão nova que fica no nosso olhar. Se não se responde a isso, se agrava a primeira questão, a questão de não se fazer um governo direcionado a um processo de evolução da consciência crítica e, por outro lado, um governo direcionado à questão da organização, que avance no sentido da organização. Lula não faz nada disso. Lula é um governo a serviço da burguesia. Então, com governos a serviço da burguesia, governos cuja a tática fundamental, tática e estratégia fundamental, isso é dito pelo governo, é manter a ordem e dar um jeito de essa ordem ser uma ordem que seja mínima, ou cada vez menos, né, questionada ou desequilibrada ou caotizada, né? Essa é a tarefa que o governo Lula vem cumprindo. Então, tudo o que se faz é no sentido de estabilizar a dominação burguesa e o Estado burguês. Então, em relação ao governo dele, só se pode ter uma política de oposição, né? É impossível que você, enquanto revolucionário, compactue em qualquer coisa com esse governo, né? Você tem que ter uma política clara de denúncia desse governo, uma política clara de oposição, e tem que estar afastado desse processo. Por mais aquilo que muita gente já disse, o Lula tenha cumprido um papel importante, que tenha sido derrotar institucionalmente o filofascismo, né? Um governo que, se estabelecido, o governo Bolsonaro, se ganhar da eleição, obviamente estaríamos com um regime muito mais próximo de um regime fascista e possivelmente com problemas institucionais de outra natureza, muito mais graves e com perigos muito maiores para a classe trabalhadora. Então, isso foi muito importante nesse período, né? E penso eu que erraram, né, aqueles setores que, mesmo no segundo turno, se negaram a dar o voto em Lula, dizendo que tudo era um governo do capital. Bom, não é uma discussão que dá para entrar agora, mas me parece que há uma diferença. Perfeito. Vamos aí para a última pergunta do nosso bate-papo, né? Recentemente foi lançada a Frente Socialista e Revolucionária, né? Composta aí por algumas organizações e militantes independentes, né? Uma iniciativa que eu particularmente achei bastante interessante, né? Como que você vê essa criação da frente, né? Por que que vocês resolveram participar, né? E qual que é a importância desse processo todo, ainda que seja, inicial e pequeno? Obrigado de novo, Guilherme. Olha, é fundamental. Na minha avaliação, uma das iniciativas mais importantes do ponto de vista da esquerda tomadas no ano passado.
Como você falou, é um processo inicial, um processo pequeno, mas tudo começa pequeno, né? No início, tudo é minúsculo, tudo é pequeno, tudo é um processo que vai em direção a. E me parece que essa direção A é uma direção correta, é uma direção que está certa. Eu penso que a gente hoje está no processo que é o processo, é a fase, né, digamos, da frente, que é a fase aglutinativa, né? A fase onde diversos setores são chamados, onde se discute de uma maneira geral vários temas, onde se apontam, começam a se ver inícios de acordo, de desacordos, mas, no geral, é uma fase aglutinativa, é a fase de crescimento, é a fase da junção. Nós vamos atravessar, depois dessa fase, com certeza, isso é uma dinâmica estabelecida pelas leis universais, né, da dialética, do materialismo. Nós vamos atravessar uma segunda fase, que é uma fase conflitiva, que é uma fase mais crítica, que é uma fase onde vão ser discutidas questões que tendem a ser incomodativas para diversos setores e para diversos indivíduos, e que nós vamos ter, ver se nós vamos ter a sabedoria e a paciência, né, de avançar com essas questões sem movimentos que levem a dissoluções, a rupturas, a questões do tipo. Né? Se nós conseguirmos superar essa segunda fase conflitiva, construindo, no sentido da construção de um projeto, por mínimo que seja, de intervenção na realidade, isso vai ser um salto de qualidade para a história das esquerdas no Brasil. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que a gente tem um espaço de diálogo e de crescimento, no sentido de aglutinação de várias organizações, e que nós precisamos, organizações e lutadores individuais, e que nós precisamos agora começar a estabelecer as demarcações da frente. Ainda que essas demarcações não possam não ser nada definitivas, que com novas entradas e novos crescimentos possam ser rediscutidos pontos, mas nós precisamos ter uma demarcação inicial que aponte para algum caminho. Então nós precisamos ver as fronteiras nossas, ou seja, quais são os nossos limites de desacordo, né? A partir daqui não é possível que se entre pessoas, porque o limite do desacordo vai estar extrapolando a esses limites aqui, então nós vamos ter que discutir isso, é muito importante que isso esteja claro. Nós vamos ter que fazer a discussão da estrutura interna nossa, como é que se relacionam os diversos setores que compõem a frente, como se relacionam os lutadores independentes e as organizações políticas, os coletivos que participam, como isso tudo se relaciona entre si, tendo claro, né, que organizações e coletivos congregam e sintetizam, né, um pensamento teoricamente, né, enriquecedor pelo debate, né, um fruto da junção de várias experiências que ali estão sendo refletidas. Então nós vamos ter como ver como a gente faz isso, né? E um estatuto mínimo de funcionamento, né? Como é que a gente funciona. E o que é fundamental, né? A gente vai precisar ver a gente já conseguiu fazer isso de uma maneira ainda embrionária e bastante limitada, mas muito importante na última reunião que a gente teve, quando a gente discutiu um panfleto escrito a algumas mãos, mas que, apesar de todas as diferenças que existem nas correntes e indivíduos que compõem a frente, o panfleto saiu elogiado por todos, abraçados por todos, melhor do que elogiados, e estamos trabalhando com ele. Panfleto que fala sobre Palestina, panfleto que fala sobre a luta contra a privatização dos serviços públicos e métodos de luta, né, para se avançar em relação à luta contra a privação
dos serviços públicos, e que me parece que foi bastante interessante, bastante bom. E a gente tem que ver como vai avançar nisso, né? O que é as lutas principais que nós vamos abraçar, porque senão o que vai acontecer de constantemente estar aparecendo coisas para a gente intervir, e a gente tem que ver um marco, né, que permita a gente intervir enquanto frente, sem cair no movimentismo da frente, né, já que as próprias organizações também têm os seus compromissos e os próprios lutadores individuais têm também os seus compromissos em organizações coletivas e outras. Então, me parece muito importante a frente, o movimento pela construção da frente. Acho que se soubermos trabalhar com ele e tivermos essa consciência da paciência, né, revolucionária, é, e, ao mesmo tempo, né, de ir fazendo discussões, de não deixar de ser feitas discussões, para que aumente a confiança entre nós, para que não surja dúvidas sobre o pensamento de ninguém, para que essa confiança aumente. E se a gente define um estatuto, uma forma de funcionamento baseado na democracia dos trabalhadores, eu acho que a gente vai avançar bastante. Queria te agradecer já de antemão, né, já que você falou que é a última pergunta, a presença aqui, né? Acho que a rádio, o podcast Censura Livre, perdão, misturei as rádios, o podcast Mesa de Debate cumpre um papel importantíssimo, assim como a web rádio Censura Livre, lá no Rio de Janeiro, de ser um espaço dos trabalhadores, um espaço da esquerda, um espaço a serviço das lutas. Então, queria parabenizar pela rádio, agradecer a presença e agradecer a todos os que aqui vão compartilhar conosco esse papo que a gente bateu. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Júlio Santos, né, pelo papo. Aí gostei bastante aí da nossa conversa, né? Acho que é de extrema importância, extrema relevância, né, essas discussões, seja do ponto de vista da cultura, da política nacional e da reorganização da esquerda, e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Então, Guilherme, do ponto de vista cultural, no sentido gramsciano da palavra, né, eu penso que a gente tem desafios importantes no próximo período, que é justamente o trabalho com o conjunto dos coletivos que estão, não só fazem parte do coletivo de coletivos, mas esses coletivos que nós estamos chamando a vir conosco construir esse projeto, que é um projeto que vai no sentido de, além da fomentação da cultura desenvolvida, né, da cultura enquanto arte, desenvolvida pelos de baixos, marginalizada pela mídia, é um projeto que aponta também num sentido de ruptura da sociedade capitalista. Nós, como somos organizações de frentes, né, ecumênicas, como costuma dizer o Alexander, um dos companheiros de direção do CCOB, e membro do grupamento Emancipação Socialista, que faz parte, que está conosco nesse projeto da construção da Frente Socialista Revolucionária. Então, são grupamentos, esses coletivos, que reúnem, a maior parte deles, né, pensamentos de diversas matizes, correntes políticas diversas, cujo o exercício da tolerância e o exercício da paciência e da solidariedade, da empatia, são extremamente importantes para que os coletivos avancem, né? Já que, recordando a minha fala inicial, nós fazemos parte de um mesmo partido, né? Que é o Partido dos Trabalhadores, o partido contra a patronal e contra o governo dos Estados burgueses, né? Ou seja, nós estamos do lado dessa parte da sociedade, expressamos essa parte. Então, nós temos o desafio de, nesse próximo período,
aonde as premências pela revolução, a revolução da ruptura com o capitalismo, são mais urgentes do que nunca, associar a militância cotidiana dos coletivos, voltados geralmente para aspectos específicos, né, culturais, educação popular, cinema especificamente, religião, alguns, outros coletivos de minoria, e é que sem abandonar as suas origens, né, ou as suas atividades originárias, cada vez mais dediquem o tempo político e o tempo de atividade para uma militância no sentido justamente da ruptura com o capitalismo e da revolução, que possa de uma vez por todas acabar com, com o risco, né, com as ameaças que estão pairando sobre o planeta e sobre a humanidade. Do ponto de vista imediato, nós precisamos juntar a luta anticapitalista do Brasil, que se manifesta hoje na luta contra o governo Lula, na luta por uma pauta de reivindicação dos trabalhadores, que abarca uma série de pontos que aqui eu não vou elencar todos, porque seguramente eu vou esquecer alguns, né? Mas que abarca uma série de pontos que são pontos sociais, econômicos e culturais, políticos e culturais, e que se junta ao mesmo tempo com a denúncia, né, do governo de utilizar a discussão do combate ao fascismo e da defesa da democracia para escamotear a verdadeira luta, a verdadeira guerra de classes que hoje está latente no Brasil pela situação de miserabilidade, pela situação de fome, pela situação de marginalização, pela situação de cada vez mais escanteados que estão os trabalhadores e o povo pobre para a periferia e para locais onde a vida é extremamente difícil em todos os seus aspectos. Então, além de denunciar isso, que nós temos que também apontar que a defesa contra o fascismo se faz com essa discussão sendo feita nas organizações dos trabalhadores, nos seus sindicatos, sendo feito nas suas centrais sindicais e tirando um plano conjunto das centrais sindicais juntas de luta emergencial contra o fascismo diante da possibilidade de qualquer ataque que se dê, de qualquer tentativa, de nova tentativa de golpe ou de desestabilização das mínimas liberdades democráticas que hoje se tem no país e que são importantes para os trabalhadores desenvolverem as suas lutas. Mas essa resposta tem que ser dada pelas organizações dos trabalhadores com a sua organização para lutar contra o fascismo. E tem que ser discutido isso nas organizações sindicais. E não deixar na mão do governo, da Polícia Federal ou dos órgãos das instituições do regime democrático burguês esse combate. Porque, como eu disse, volto a repetir, em última instância, o governo e esses órgãos se rendem à ultradireita e se rendem ao golpe fascista contra a Revolução Proletária, contra a Revolução Operária. Então, isso nós temos que o tempo todo estar discutindo com os trabalhadores. É uma forma também de educação. Então, é isso. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a todo mundo, quero fazer um convite amplo aos lutadores e organizações que ouvirem esse podcast, Mesa de Debates, que venham conosco construir uma frente socialista e revolucionária. Um grande abraço. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo ao Júlio, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, nos escutando, né? Lembrando sempre, né? Quem não for inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, também curta, né, outros vídeos, né, que nós produzimos, né, matérias, né, entrevistas.
Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, contribua aí financeiramente com o nosso projeto. Lembrando sempre que nós, do Mesa de Debate, somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos. Então, né, quem puder contribuir, ajude a gente. Então, um forte abraço e fui.